Você está cansado, precisando fazer muita coisa e não consegue descansar? Precisa de café ou energético para acordar? Ou quem sabe mesmo um remédio para aguentar a demanda? Esse tipo de fala é muito comum no nosso dia a dia, principalmente no contexto do trabalho. Mas você já reparou que essas falas sempre vêm acompanhadas de uma droga como solução? Fica aqui mais um pouco com a gente que a gente vai explicar tudinho. Segundo Foucault, o neoliberalismo é um modo ativo e passivo de governar. Assim, ele age como um instrumento ideológico, criador de dogmas sociais, centrados nos objetivos e ideais de uma elite econômica. A norma individual liberal, portanto, se caracteriza por uma lógica de mercado, pautada na concorrência, que transforma tudo, inclusive os indivíduos, em produtos. Byung-Chul Han, um filósofo sul-coreano, se aprofundou em relação às dinâmicas sociais. Em sua análise, ele caracteriza a sociedade atual como uma sociedade de produtividade exacerbada, baseada em características do neoliberalismo. Nessa nova configuração, o indivíduo é impulsionado a se aperfeiçoar e atingir níveis cada vez mais altos de produtividade. Nesse sentido, o autor destaca que essa lógica social é sustentada por imperativos de produtividade, que promovem uma violência psíquica internalizada. O excesso de positividade atualmente é um dos imperativos que sustentam o neoliberalismo. O excesso de positividade engloba a noção de uma meritocracia internalizada, ou seja, a falsa ideia de que todos os sujeitos são capazes de realizar tudo o que desejarem, retirando do sistema social e ideológico a responsabilidade do adoecimento psíquico, culpabilizando o sujeito. O trabalho perfeitamente bem executado nesse cenário é positivamente valorizado, visto como uma fonte de autorrealização e sucesso pessoal. No entanto, Han afirma que esse sistema gera uma grande sobrecarga psicológica e emocional, porque o alto desempenho no trabalho não se torna apenas uma necessidade econômica, mas um imperativo moral. Aqueles que não alcançam sucesso são vistos como culpados de sua própria falha, já que, teoricamente, todos têm a liberdade para vencer, alimentando o discurso meritocrático do neoliberalismo, que não acontece na realidade. Provavelmente você deve estar se perguntando, o que os psicoativos têm a ver com tudo isso? Na verdade, tem tudo a ver. Os psicoativos são substâncias que ajudam a melhorar o nosso rendimento e o nosso desempenho na força de trabalho. Hoje em dia, é muito comum as pessoas usarem esses psicoativos para melhorar o seu rendimento no trabalho ou até mesmo para mantê-los acordados. Isso acontece principalmente porque o trabalhador se sente obrigado a produzir muito e o tempo inteiro, com a justificativa de que ele é responsável pelo seu próprio sucesso, mesmo que isso afete a sua saúde a médio e longo prazo. E o que são esses psicoativos? Segundo a OMS, são substâncias que atingem o nosso sistema nervoso central e têm a capacidade de alterar funções cerebrais, resultando na alteração do estado mental, humor, percepção, cognição e comportamento de uma pessoa. Eles podem ser naturais, como algumas plantas, ou sintéticos, e estão presentes em várias categorias de drogas. Os psicoativos possuem diversas classificações, entre elas os psicoestimulantes, que daremos enfoque nesse vídeo. Os psicoestimulantes têm a capacidade de aumentar o estado de alerta e a motivação, além de possuírem propriedades antidepressivas, melhorarem o humor e o desempenho cognitivo. Entre as principais substâncias utilizadas para esse fim estão a cafeína, MDMA, metilfenidato, modafinil, piracetam, bebidas energéticas e anfetaminas. O uso em excesso e o uso de drogas estimulantes por longo prazo, de forma desassistida, com aumento de doses sem acompanhamento adequado, é potencialmente perigoso para a saúde. Pode levar a condições e reações adversas graves, especialmente eventos cardiovasculares como taquicardia e hipertensão, distúrbios psiquiátricos como depressão, psicose, ansiedade, crise de pânico e dependência química, além de distúrbios do movimento, contrações e espasmos musculares involuntários, além de alteração de apetite e alteração do sono, que podem ocasionar em mais problemas de saúde. No fim das contas, o preço a ser pago é muito maior do que imaginamos. Devemos repensar que as nossas prioridades, o descanso, o equilíbrio e o autocuidado, são fundamentais para uma vida sustentável e saudável. O trabalho é importante, mas a saúde é essencial.